Ao lerem a passagem de hoje, se sentiram uma certa familiaridade, como se já tivessem lido ou ouvido isso em algum lugar. É um sinal de que estão lendo bem a Bíblia. A história de se mudar de residência para sobreviver a uma seca repentina, a covardia de mentir que a esposa é a irmã por medo de perder a vida para o povo da nova terra, e o desfecho em que, após a verdade ser revelada e passar por vergonha e dificuldades, a crise é superada em segurança, não é uma história que aparece aqui pela primeira vez. É algo que já aconteceu na vida do pai de Isaque, Abraão, e não apenas uma vez, mas repetidamente, 2 vezes, nos capítulos 12 e 20. Por isso, a história é tão semelhante à de Abraão que, se trocássemos o nome de Isaque por Abraão, não sentiríamos nenhuma estranheza. Uma história com enredo e desfecho repetidos poderia ter sido omitida. Mas por que foi registrada novamente na Bíblia? Conforme a palavra de que toda a Escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, esta história revela bem a fidelidade de Deus, que sempre guia seu povo pelo bom caminho, a frágil limitação humana que não confia plenamente em Deus, e apesar disso, a graça de Deus que continua a operar a salvação. Isso se torna ainda mais claro quando observamos as semelhanças e diferenças, aparentemente pequenas, mas claras e decisivas, nas histórias de Abraão e Isaque. Portanto, que este seja um tempo em que não pensemos que já sabemos tudo sobre a vontade de Deus para nós contida na palavra de hoje, mas que meditemos juntos na palavra com a expectativa de descobrir uma nova graça. Isaque, após se despedir de Abraão, vivia em um lugar chamado Bir-Lahai-Roi. Este era o lugar onde, no passado, quando Hagar estava grávida de seu filho Ismael e fugiu da casa de Abraão por causa da perseguição, um anjo de Deus lhe apareceu. E Hagar, em gratidão a Deus, deu o nome que significa o poço daquele que vive e me vê. Enquanto vivia neste lugar com o significado de que Deus cuida e responde, uma grande fome atingiu a família de Isaque. E Isaque, para sobreviver, os levou para a cidade de Gerar, governada por Abimeleque, rei dos filisteus. A parte significativa é que não há registro de que Isaque tenha orado a Deus quando a fome chegou. Esta foi também a atitude de seu pai, Abraão, diante da seca. Como bem sabemos, Isaque anteriormente, quando não tinha filhos com Rebeca, suplicou ao Senhor e, como resposta, teve gêmeos. Antes disso, quando Abraão estava para sacrificar Isaque, ele também experimentou a resposta de Deus, que interveio e preparou outro sacrifício, salvando sua vida. E agora ele está em Bir-Lahai-Roi, um lugar que significa que Deus cuida. Mas, mesmo assim, em um momento difícil, Isaque não ora a Deus nem busca sua ajuda, mas simplesmente decide partir em busca de um novo lar. No entanto, pouco tempo depois de chegar a Gerar, parece que Isaque planejou novamente descer ao Egito. Talvez ele tenha julgado que Gerar, estando na terra de Canaã, que depende da chuva, era apenas uma questão de tempo até ser afetada pela seca, e que o Egito, com seu rio e água abundante, seria um lugar melhor para se viver. Foi nesse momento que Deus apareceu a Isaque e lhe falou. Vamos ler juntos o versículo 2. Gênesis 26, 2. O Senhor apareceu a Isaque e disse: Não desça ao Egito, permaneça na terra que eu lhe indicar. A nova versão, na linguagem de hoje, traduz esta palavra de Deus como: Não vá para o Egito. Fique na terra que eu lhe disser para morar. Deus impede o plano que parecia plausível a Isaque, um plano que parecia natural para sobreviver. Ele diz para não fazer isso e, em vez disso, ordena que ele continue na terra que Deus lhe mandou ficar, morar. E então, ele repete a Isaque a mesma promessa que fez a Abraão. A promessa de que se ele cresce e obedecesse à promessa de Deus, Deus estaria com ele
e o abençoaria, dando-lhe terra e descendentes. Ao ouvir a palavra de Deus, Isaque reage de maneira diferente da que Abraão havia reagido anteriormente. Vamos ler juntos o versículo 6. Gênesis 26, 6. Assim, Isaque ficou em Gerar. Aqui, a diferença na reação de Isaque e Abraão a Deus se manifesta. Isaque, quando Deus barrou seus planos e, em vez disso, pediu que ele seguisse o caminho preparado por Deus, segue o plano de Deus sem reclamar. Ele abandona o plano de ir para o Egito e, confiando no Deus fiel que cumpre o que diz, escolhe permanecer na terra de Gerar. Talvez ele tenha se lembrado da bênção que Abraão desfrutou quando obedeceu a Deus, conforme registrado no versículo 5. Ou talvez ele tenha se lembrado do erro que seu pai Abraão cometeu no passado e da advertência para que ele não fizesse o mesmo. De qualquer forma, Isaque, embora inicialmente tenha agido segundo o que lhe parecia certo, mostra a faceta de um povo de Deus maduro, que ouve a palavra de Deus, se arrepende, confia na vontade e no plano de Deus e espera com perseverança. Ele mostra a bela atitude que um cristão deve ter, um exemplo de um santo. Como teria sido belo se a história terminasse aqui? Mas a história continua. Quando Isaque escolhe permanecer na terra de Gerar, o povo de Gerar se interessa por sua família. Era uma reação natural, pois um peregrino de longe de repente se tornou seu vizinho. No entanto, Isaque apresenta sua esposa Rebeca ao povo de Gerar como sua irmã. Foi uma decisão tomada por medo de que, se ele a apresentasse como sua esposa, o povo de Gerar pudesse matá-lo e tomá-la, pois Rebeca era muito bonita. Esta também é a mesma reação que seu pai Abraão mostrou no passado. Como mencionado anteriormente, Isaque certamente cria na promessa de Deus. Ele confiava que a bênção que Deus prometeu dar seria no final concedida. No entanto, Isaque não conseguiu confiar totalmente a Deus o processo de cumprimento da promessa de Deus. Ele não confiou na companhia e proteção de Deus, não confiou no Deus que caminha com ele todos os dias e tentou superar a crise com sabedoria e métodos humanos. Mas, ironicamente, logo se revela que essa palavra, proferida com sabedoria para salvar sua vida em meio ao medo, quase o colocou em um perigo ainda maior. Um dia, Abimeleque, o rei dos filisteus, vê Isaque e Rebeca se abraçando e chama Isaque. E ele diz que um dos homens do povo de Gerar, pensando que Rebeca era realmente irmã de Isaque, quase a tomou como esposa. Abimeleque repreende Isaque dizendo: "Você quase nos trouxe culpa", e ordena severamente ao povo que não machuque Isaque e Rebeca. Ao contrário da preocupação de Isaque, o povo de Gerar está tratando bem o peregrino. Essa medida de Abimeleque sugere que, se Isaque tivesse dito desde o início que Rebeca era sua esposa, talvez ele não tivesse passado por essa dificuldade e vergonha. Além disso, embora Isaque não tenha confiado o processo a Deus, a história mostra a graça fiel de Deus, que, mesmo assim, cuida de Isaque e sua família com atenção e segurança, e os guia meticulosamente todos os dias para cumprir sua promessa de abençoá-los. Amados irmãos e irmãs, à luz da palavra de hoje, desejo que olhemos para nós mesmos. Primeiro, vamos verificar se realmente acreditamos que Deus sempre nos guia pelo melhor caminho, pelo bom caminho. Assim como Abraão e Isaque, em nossas vidas também, às vezes ficamos perplexos por causa de dificuldades como uma fome repentina. Talvez estejamos orando por um pedido há muito tempo e nos sintamos desanimados e frustrados porque parece que Deus está dizendo não, barrando nossa vontade e nossos planos e nos fazendo voltar atrás. No entanto, a história de hoje, juntamente com inúmeros louvores, passagens bíblicas e testemunhos, e até mesmo nossas próprias experiências até agora, testemunham uniformemente que Deus guia seu povo pelo caminho abençoado da salvação, pelo caminho da vida, pelo bom caminho. Lembrando que às vezes,
Até a recusa de Deus pode ser uma resposta de Deus para nós? Espero que possamos entregar voluntariamente nossas vidas a Deus, confiando no Senhor que nos conhece melhor do que nós mesmos, no Deus que nos guiará até o fim no caminho perfeito da salvação. Além disso, desejo que reflitamos juntos se podemos confiar totalmente a Deus, não apenas o resultado, mas também o processo. Os cristãos não são pessoas que se apoiam no ditado "todos os caminhos levam a Roma". Não somos pessoas que vivem seguindo a cobiça e os métodos do mundo, pensando que, contanto que o resultado seja bom, não importa o processo, e que Deus se alegrará e se satisfará se, depois de obter o resultado, dissermos: Deus me ajudou a chegar até aqui. Os cristãos são pessoas que creem e confiam no Deus que caminha com eles todos os dias. São pessoas que demonstram essa fé obedecendo à palavra de Deus todos os dias. Confiando que Deus caminha comigo hoje, agora, espero que o dia de hoje seja um dia em que possamos obedecer à palavra de Deus, examinando se cada momento é reto aos olhos de Deus, se estamos vivendo de acordo com a palavra de Deus. Confiando na orientação de Deus para o bom caminho de seu povo, que possamos perseverar e, praticando a obediência e a justiça, glorificar a Deus no dia de hoje. Eu os abençoo em nome do Senhor.